Várias são as coisas que você quer que Deus atenda. Vários são os motivos que te levam a orar. Vários são os teus pedidos de oração. Mas de todos os motivos que você tem, o motivo primordial deve ser você ser cheio de Deus, ser cheio do reino. Por isso é que Deus diz: buscai primeiro o reino de Deus e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Quer dizer que antes de qualquer coisa, você precisa do reino. Hoje nós vamos falar sobre avivamento. Como se manter dentro do ambiente de avivamento. O que é que pode trazer avivamento em você? Vamos falar muito sobre fé nesta noite. Porque Deus quer avivar a tua fé. Será que eu posso ouvir um amém? Deus te trouxe aqui hoje com um propósito. Deus te trouxe aqui com o propósito de te dar uma injeção de fé. Uma injeção que vai avivar a tua fé. Hoje, através dessa palavra, o Espírito Santo vai fazer da tua fé avivada. Vai lhe tornar viva em Cristo Jesus. Quando Deus quer avivar uma família, primeiramente Deus aviva um membro da família. Porque eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Quando Deus quer avivar um homem, primeiramente Ele aviva uma mulher. Porque uma mulher santa santifica o marido. Quando Deus quer edificar uma casa, primeiramente Ele pega numa mulher e lhe edifica com sabedoria. É por isso que as Sagradas Escrituras nos dizem que a mulher sábia edifica a sua casa. E foi para isso que Deus te trouxe aqui, para edificar a tua vida. Ele te trouxe aqui para entrar com salvação na tua casa, para entrar com salvação na tua família, para entrar com salvação no teu trabalho, para entrar com salvação em todas as áreas da sua vida. Então, para Deus entrar com salvação, primeiramente Ele te salva. Para Deus te transformar, Ele vai te colocar num ambiente de transformação. E você está no lugar certo, onde tem pessoas transformadas e que com a sua transformação vão te impactar nessa noite. E o Espírito Santo vai te transformar e te tirará deste lugar como um instrumento de transformação. Aonde você entrar, você vai levar transformação. Aonde você entrar, você vai ser luz, sal da terra e luz deste mundo. Quem crê nisso, levanta a mão e dá glória. Aleluia. Um dos nomes de Deus, um dos nomes, na verdade, que caracteriza Deus é Jiré. Jeová Jiré, que significa Deus da provisão, Deus provedor. Provedor significa aquele que provê, aquele que cria. Prover é criar. Deus é Jeová Jiré. Isto significa que Ele provê, que Ele cria. Ele cria eventos, cria situações, cria caminhos. Tudo isso com um objetivo. Porque o nosso Deus é um Deus de objetivo, é um Deus com razões, é um Deus que por detrás de cada coisa que Ele faz, Ele tem uma razão, Ele tem um objetivo. É isso que significa propósito. Propósito é um motivo de, é uma razão de. Então, quando Deus tem um propósito, cada situação que acontece na tua vida, ainda que seja uma situação que aparentemente não tenha... você não consegue entender, parece que a tua vida são só riscos da esquerda, riscos da direita, para frente, para trás, risco para tudo quanto é canto. Mas quando Deus realmente está no controle da tua vida, e eu digo Deus está no controle, é quando você entrega a tua vida ao controle de Deus, porque Deus, como soberano, está no controle de tudo, não é sobre isso que eu me estou a referir, eu estou a dizer no ato de você entregar o controle da tua vida a Deus, isso significa torná-lo teu Senhor. Senhor significa aquele que domina, aquele que está no controle. Portanto, quando você faz de Deus o teu Senhor, Ele está no controle da tua vida. E cada passo, cada direção tem sempre uma finalidade, há sempre um objetivo. É por isso que a Bíblia diz que todas as coisas, juntamente, elas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Isto significa, alguém não está a entender, significa que Deus é que te trouxe aqui nesse lugar, porque Ele tem um propósito. Para Deus não existe coincidência, para Deus existe cristocidência.
Isto é, quando todos os caminhos são preparados por Cristo para te levarem até ao teu propósito de vida. E Deus te trouxe aqui nesse lugar para te avivar, porque Ele quer fazer um avivamento através da tua vida. Quem crê nisso, levanta a mão e dá glória. As Sagradas Escrituras nos dizem que sem fé é impossível agradar a Deus. E é necessário que todo aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Ora, se Deus diz que é necessário, quer dizer que é obrigatório. Uma necessidade não é facultativa, uma necessidade é uma obrigação. Por exemplo, se você estudar sobre as necessidades, existem muitos estudiosos, um deles é Abraham Maslow, que estudou sobre a teoria das necessidades. Ele fez a estratificação das necessidades em níveis. E ele fala da primeira necessidade, que é as necessidades fisiológicas. Isso é um estudo que você depois poderá fazer. Naturalmente, é um estudo desenvolvido em 1948, mas é muito interessante. Ele fala sobre a teoria das necessidades. E ele diz que você não consegue atender a necessidade seguinte sem primeiramente atender a primeira necessidade. A terceira necessidade é a necessidade social, a necessidade de socializar. Uma pessoa que não socializa, ela tem problemas muito grandes. Nós fomos feitos para sermos seres sociais. Por isso é que Deus, na veracidade do dia, Ele socializava com Adão, com a sua criação. Porque nós, na nossa essência, fomos feitos como seres sociais, para socializar. E se você não atender, vamos voltar para Maslow, se você não atender à primeira necessidade, que é uma necessidade fisiológica, você tem que parar a sua socialização para ir atender a sua necessidade fisiológica. Alguma vez já aconteceu consigo, você está a conversar com alguém e sentiu vontade de ir à casa de banho? Ninguém aqui vai à casa de banho, meu Deus. Oh, meu Deus do céu. Tem anjo aqui nesse lugar, realmente. Já aconteceu consigo, você está a socializar com alguém e você sente vontade de ir ao WC? Já aconteceu consigo? Ok, então pronto. Isso acontece porque a primeira necessidade fisiológica está-lhe a dizer que tens que parar tudo o que estás a fazer para dar prioridade àquilo que é prioritário. Em Deus funciona exatamente da mesma forma. Várias são as coisas que você quer que Deus atenda. Vários são os motivos que te levam a orar. Vários são os teus pedidos de oração. Mas de todos os motivos que você tem, o motivo primordial deve ser você ser cheio de Deus, ser cheio do reino. Por isso é que Deus diz: buscai primeiro o reino de Deus e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. O que Deus está a falar aqui, o que Jesus está a falar, tem a ver com prioridade. Quer dizer que antes de qualquer coisa, você precisa do reino. Antes de você ter um carro, você precisa de ser dirigido pelo Deus que cuida da tua vida. É por isso que antes de Deus te casar com alguém, primeiramente Ele te casa com Ele mesmo, para você estar preparado para o casamento. Jesus estava a falar sobre prioridades, e uma das coisas mais difíceis nessa vida é nós sabermos definir o que é prioritário. E o dia tem 24 horas, isso significa que nós não temos todo o tempo do mundo. E o problema é que nós muitas das vezes vivemos como se tivéssemos controle das 24 horas. Fazemos planos, preconizamos, temos uma agenda, definimos uma agenda para amanhã. Mas a verdade é que amanhã é um mistério. No culto passado eu disse que o amanhã não existe. O amanhã é uma ilusão. Tem muita gente que fica ansioso com o dia de amanhã, mas o amanhã não existe. O amanhã é uma ilusão. Portanto, nós precisamos entender que a fé, ela é uma base do nosso relacionamento com Deus. Para Satanás te destruir, primeiramente ele vai querer atacar no alicerce que te mantém em pé. E esse alicerce é a tua fé.
Ele sabe que ele pode atacar no teu carro, pode atacar na tua casa, pode atacar nas tuas finanças, pode atacar em todas as áreas da tua vida. Mas se nenhuma dessas coisas permitir com que ele ataque na tua fé, então em pouco tempo Deus vai fazer que nem Jó. Ele vai usar o ataque de Satanás para te transformar em profeta do Altíssimo. Porque Jó passou por aquilo e ele disse: Senhor, se não fosse isso tudo que eu passei, eu não seria profeta hoje. Eu te conhecia de ouvir falar, mas por causa dessa situação que eu passei, essa situação avivou a minha fé, me deu uma injeção espiritual e me levou a um nível e me catapultou para um nível de profeta. Hoje a minha visão é aberta por causa da situação que eu passei. Meu irmão, tem determinadas situações que você passa que Deus vai usar para te catapultar para uma nova dimensão. Aleluia. Glória a Deus. Porque a Bíblia nos diz que o inimigo, ele brama como leão e ele espera a quem ele possa tragar. Então, se ele espera, quer dizer que ele quer, mas não pode. Profundo. Quer dizer que ele tem vontade de tragar, mas tem alguma coisa num grupo de pessoas que não reage com medo quando ouve o bramar do inimigo. Tem muitas das vezes que o inimigo vai se levantar para fazer barulho na tua vida, vai se levantar para fazer uma tempestade na tua vida. Mas meu irmão, se você não olhar para a tempestade e olhar fixamente para Jesus, nenhuma tempestade dessa vida vai te fazer afundar no meio das águas. Yes. Aleluia. Glória a Deus. Jesus perguntou para Pedro no livro de Mateus capítulo número 14, versículo 31. Pedro, por que tu duvidaste? Pedro estava andando em cima das águas. E a pergunta de Jesus, por outras palavras, estava-nos a passar uma mensagem. Pedro, eu não preconizava, eu não esperava, não era suposto tu duvidas agora. Por que tu duvidaste andando em cima das águas? Muitas das vezes nós nos encontramos numa situação que nem Pedro. Nós olhamos para os passos de trás e vimos que andamos em cima do sobrenatural. Tem determinadas coisas do seu passado que quando você olha, você vê que Deus esteve contigo no passado. Você vê que se não fosse Deus, você não teria conseguido, você não estaria aqui. Mas Satanás, como é astuto, e ele sabe que para te travar precisa atacar na tua fé. Então ele vai soprar alguns ventos para tirarem os teus olhos de Jesus. Ele sabe que se ele conseguir tirar os teus olhos de Jesus, ele vai te fazer afundar no meio das águas. Se ele conseguir tirar a tua atenção de Jesus, ele vai te fazer afundar nas águas. Mas quando você olha fixamente para Jesus, aleluia, quando você foca-se no autor e consumador da tua fé, nada te abala. Você se torna como Monte Sião, que nada, absolutamente nada te abala. Você se torna como homem prudente, como Jesus disse. O homem prudente é aquele que ouve a minha palavra. Ouvir é interiorizar a palavra. Tem determinadas vezes que Satanás vai soprar com uma tempestade, esperando que você interiorize a tempestade. Mas escuta aqui, quando você interioriza a palavra, você não é dominado pela tempestade, mas você é dominado pela palavra. Você interioriza a palavra e se torna como um homem prudente que não se deixa ser destruído absolutamente por nada nem por ninguém. Jesus disse assim: quando ouvires a minha palavra e obedeceres essa palavra, eu farei de ti como um homem prudente que está firmado sobre uma rocha, e esta rocha é Jesus. Quando você está firmado na rocha, não é que você não vai ter tempestade, você vai ter tempestade, mas há uma promessa: vais ficar firme nessa rocha. Tempestade vai vir da esquerda, vai vir da direita, vai vir da frente, vai vir de trás, mas você vai estar firme na rocha. Terão vezes que Tobias, Chambalates vão se levantar para te tirar do fogo, para te tirar do lugar aonde Deus quer que você esteja. Mas hoje Deus me trouxe aqui para te dizer: olha fixamente para mim e você andará
em cima das águas. Aleluia.